Boa tarde a todos. Eu sou Viviane Ajub, gerente global de diversidade e inclusão da Vale. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Agradeço aí desde já a equipe do Melhor RH, que deu essa oportunidade para a gente, né, de poder compartilhar a nossa experiência, principalmente com a equidade de gênero. E hoje, né, a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre equidade de gênero em ambientes predominantemente masculinos. Essa é a realidade da Vale, né? A Vale é uma empresa mineradora que historicamente, né, teve na sua força de trabalho, ou tem a sua força de trabalho, né, majoritariamente formada por homens. E a gente está querendo mudar esse cenário, né? Eu tenho aqui hoje também uma convidada especial, que é a Fernanda Valença. A Fernanda é uma pioneira, né, na gestão de ferrovias no Brasil. Ela trabalha na Vale, ela é gerente geral de ferrovias da Estrada de Ferro Vitória Minas. E a Fernanda vai estar aqui com a gente hoje contando um pouquinho dessa experiência dela na prática, né, lá na operação. Bom, mas antes da gente falar, né, com a Fernanda, eu queria contar um pouquinho para vocês como é que foi essa nossa trajetória até o momento que a gente está hoje. Diversidade e inclusão na Vale começou há anos atrás, né, com algumas iniciativas esportes. E foi em 2019 que se tornou parte da estratégia do negócio, né, que a gente conseguiu, de fato, estruturar uma estratégia global de diversidade e inclusão, né, que foi construída em conjunto com o nosso CEO e os nossos VPs, o que é fundamental, né, ter a liderança sênior liderando esse processo junto com a gente. E logo na sequência o CEO publicou, né, divulgou publicamente os nossos compromissos com esse tema, né? E daí eu vou contar um pouquinho para vocês, né, porque a maioria das pessoas nos perguntam, né, mas conta um pouco, né, o que vocês buscam, né, qual é a aspiração da Vale? E aqui eu falo, né, o que a gente quer é se tornar uma empresa verdadeiramente inclusiva, né, onde a diversidade alavanque o potencial humano das pessoas que trabalham com a gente. Quando a gente lê isso, parece ser fácil, mas é complexo, né, e leva tempo. Diversidade e inclusão é uma jornada de anos. E quando a gente começou, né, a desenhar lá a nossa estratégia, foi fundamental a gente definir as prioridades, que significa onde que nós vamos colocar nossos esforços, né, canalizar a nossa energia para ganhar velocidade. Porque diversidade e inclusão é um tema transversal, né, que toca em diversos outros assuntos, e para a gente não se perder, era importante, né, a gente ter um direcionamento. E lá em 2019, a gente pisou no acelerador, a gente colocou um spotlight maior, né, na questão do gênero. E a execução da nossa estratégia, ela se dá por esses 3 pilares. Então, tudo que a gente faz, todas as nossas iniciativas, elas permeiam esses 3 pilares, que basicamente né, mudança de mindset, que significa, né, a gente capacitar, a gente trazer conteúdo para os nossos líderes empregados. Como eu falei, esse tema, ele é relativamente novo na Vale, então a gente entendeu que era importante, né, até para que os líderes se sentissem mais seguros para poder atuar. Institucionalizar, né, que foi garantir que os nossos sistemas, processos, símbolos organizacionais fossem revistos, né, e, de fato, refletissem uma empresa mais inclusiva. Isso é um grande desafio, principalmente para uma empresa do tamanho da Vale, né, com 80 mil empregados próprios, em mais de 23 países. Esse é um grande desafio para a gente. E energizar, que significa, né, manter a chama acesa, né, a gente tem que constantemente falar sobre o assunto, né, não é uma vez ou outra. E nessa linha, eu trouxe aqui alguns exemplos de iniciativas para compartilhar com vocês o que estava, né, embaixo de cada um desses pilares. Então, quando a gente fala de mudança de mindset, eu destaco aqui, né, a capacitação da liderança foi fundamental. Então, são treinamentos, são sessões, mentorias, e todas elas voltadas, né, para conceitos básicos de D&I, né, vieses inconscientes, racismo estrutural, inteligência de gênero, liderança inclusiva, que, mais uma vez, né, era criar repertório para esses líderes. O mesmo aconteceu para os empregados, né, então a gente queria expandir o conhecimento dos empregados, sensibilizar a organização de alguma forma. Então, nós tivemos muitos workshops, webinars, rodas de conversa, para falar
né, sobre esses mesmos temas. Capacitação do RH, né? Eu sei que a gente tem um público aqui grande de recursos humanos e eu acho que vale a pena destacar isso para vocês. Fundamental capacitar BP de RH, que no nosso caso, né, atua diretamente com os nossos clientes, né, com as operações, com as áreas corporativas. E para que eles se sentissem mais seguros, né, de falar sobre isso, foi fundamental essa capacitação. E os recrutadores também, para que eles tivessem um olhar, né, diferenciado e conseguissem fazer a revisão do processo ali de recrutamento e seleção. Por último, aqui eu quero destacar o Sounding Panel, que é um conselho externo que a gente montou com especialistas de diversidade e inclusão de vários países externos, que se encontram, né, a cada 3 meses com o nosso CEO e alguns VPs, para que a gente discuta, né, quais são as grandes tendências, as questões, né, e eles, de fato, nos iluminam para que a nossa estratégia seja sustentável e de longo prazo. Passando aqui, né, o que está dentro do guarda-chuva institucionalizar? Aqui, nós implementamos uma política global de diversidade e inclusão, né, e aqui a gente, né, acho que tem uma questão simbólica aqui, né, que é a mensagem que a gente manda para a organização é importante. Revisão do processo de recrutamento e seleção, e aqui eu destaco, né, o quão fundamental é a implementação de ações afirmativas, né, isso significa a gente ter recrutamentos exclusivos ou com prioridade para mulheres, né, e a gente fez isso. Nós colocamos inteligência artificial nos nossos, na triagem dos nossos candidatos, mudamos as campanhas de atração de talentos para que as pessoas pudessem se identificar, e a revisão dos contratos com os fornecedores, né, garantindo que a gente tivesse no mínimo 50% de candidatas mulheres nas nossas listas, né. Metas de diversidade e inclusão associadas a bônus, a remuneração. Isso é outro ponto importante, é um símbolo, é uma mensagem que a gente manda para a organização, né, e isso aconteceu globalmente para toda a liderança da Vale. E a revisão dos nossos sistemas de RH, né, hoje quando a gente pensa, né, a gente estava muito atrasado, né, e foi realmente necessário toda essa atualização dos nossos sistemas, até mesmo para permitir, por exemplo, né, que os empregados trans pudessem utilizar o seu nome social no crachá, no e-mail, no cartão de benefício, e a revisão dos nossos benefícios também é um ponto que eu destaco aqui. Energizar. Aqui é muito interessante a gente ver, né, como os grupos de afinidade, eles são grandes aliados de diversidade e inclusão, né, nessa nossa jornada. Os grupos de afinidade, eles representam os nossos empregados, eles são as vozes dos nossos empregados, né, e eles têm uma penetração muito boa nas áreas, né, então eles fazem também as mensagens chegar, né, para todo mundo. E nos ajudam a construir estratégias que sejam aderentes à necessidade dos empregados. Adesão a pactos e movimentos, isso é muito, né, a coalização que nós somos capazes de fazer com outras grandes empresas, né, juntando esforços para que a gente tenha um impacto grande e positivo na sociedade, e as campanhas, né, que são constantes. Semanalmente a gente tem campanhas sobre algum tema, né, daquelas 6 prioridades que eu mostrei para vocês, acontecendo na organização. Bom, nem tudo são flores, né, então, assim, nessa jornada, a gente teve erros e acertos, né, eu diria que a gente está longe da perfeição, aliás, nem é isso que a gente busca, né, eu acho que, assim, o que a gente busca é aprender e evoluir, isso para a gente é o mais importante. E aqui eu compartilho com vocês quais são os grandes desafios que a gente tem, né, enfrentado, né, nessa jornada aí de basicamente 2 anos. Primeiro, né, como é que a gente assegura um ambiente de trabalho livre de assédio, de discriminação e preconceito? E isso é fundamental para a inclusão, né, para que todo mundo se sinta psicologicamente seguro para assumir quem realmente é, né? Infraestrutura dos sites operacionais, né, então imaginem, né, uma empresa, né, formada majoritariamente por homens, por décadas, né, todo o trabalho que a gente precisa fazer com banheiro, sala de amamentação, acessibilidade, e a gente está falando, né, de uma empresa espalhada em todo o Brasil, né, e em outros países. Então, isso realmente é um outro desafio para a gente, né, que já começou, a gente já vem fazendo.
mas temos aí um master plan, né, para conseguir virar o jogo. E por último, eu destaco aqui os nossos empregados estão extremamente engajados, né, com diversidade e inclusão, o que tem sido uma surpresa muito, muito boa mesmo, né, porque sem eles a gente não chegaria onde a gente está hoje. Por um outro lado, né, é fundamental que a gente consiga equilibrar, porque às vezes a gente tem um excesso de iniciativas que muitas vezes não estão conectadas, né, e convergentes com a estratégia central de D&I. E isso acaba gerando, algumas vezes, né, duplicidade de trabalho, desperdício de tempo, de investimento. Então, eu destaco para vocês que esses são os nossos maiores desafios para que, de fato, a gente consiga ser, né, uma empresa verdadeiramente inclusiva, que é o nosso grande objetivo. Compartilho aqui rapidamente um pouco dos nossos resultados até o momento, né, tenho muito orgulho de falar sobre isso, são resultados expressivos de 1 ano e 10 meses, a Vale passou a ter, né, de 13 para 18% de representatividade feminina na empresa, isso é muito grande, né, e como é que a gente fez tudo isso, né, sendo intencional, eu acho que essa é a palavra, né, de diversidade e inclusão. Como eu comentei com vocês, a gente sabe que é complexo, diversidade e inclusão toca em elementos, né, toca em crenças, em valores pessoais, toca em religião, né, então, assim, é um tema complexo, né, tudo que a gente busca é uma cultura de respeito, e eu diria, né, que através dessa intencionalidade é que a gente conseguiu chegar aqui. Programa de formação profissional, né, nós contratamos, né, mais de 1.000 mulheres das comunidades que a gente atua, essas mulheres não tinham experiência profissional, né, a gente formou essas mulheres dentro de casa e hoje elas têm uma carreira, estão trabalhando aqui na Vale. Programa global de trainee, né, a primeira vez que a gente priorizou mulheres foi em 2020, agora em 2021 a gente já atingiu, né, 98 trainees mulheres, de 144 no total, todo aconselhamento de carreira, né, para empoderar essas mulheres, as que já estão dentro da empresa. Olha que interessante, gente, a contratação de mulheres nos processos seletivos. Em 2019, foi quando a gente começou essa trajetória, era de 22% a taxa de contratação. Hoje passou para 41%, né, e isso realmente é um trabalho, né, na verdade, é resultado de uma série de iniciativas em conjunto, né. Eu acho que é bacana a gente comentar aqui a redução do turnover voluntário, né, a gente conseguiu, né, reduzir o desligamento voluntário em 33%, isso mostra, né, que o ambiente de trabalho também está melhorando. E o mais importante, hoje, né, a gente comemora, nós temos, em 1 ano e 10 meses, 4.300 mulheres a mais trabalhando na empresa. E por isso, gente, que temos aqui a Fernanda Valença, né, a Fernanda, como eu comentei com vocês, é a gerente-geral de Ferrovia na Vale, uma mulher pioneira, uma carioca que mora em Vitória, aventureira, que adora mar, e vai contar um pouquinho para vocês como que ela percebeu tudo isso que eu contei aqui rapidinho, né, como que ela percebeu tudo isso na prática. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouco de um assunto que eu gosto tanto, que fez tanta diferença na minha vida, né? Excelente. Fernanda, vamos lá. Você está num ambiente que todo mundo já sabe, né? Ferrovia, na mineração, é majoritariamente formado por homens, né? Você é uma engenheira. Conta um pouco para a gente da sua trajetória de carreira. Como é que foi a sua inserção no mercado de trabalho? Vamos lá. Eu fiz engenharia, né? Então, que também é um ambiente tido como masculino, né? E isso foi muito natural para mim, assim, porque eu sempre gostei muito de números, sempre gostei muito da área de exatas. E me encantei com a engenharia e segui. E aí, apesar do meu pai já estar envolvido com planejamento de ferrovia, para eu vir trabalhar aqui foi uma coincidência, porque eu participei de alguns programas de trainee e, no fim das contas, eu passei para esse, né? E que eu fui direto para a operação. Eu não conhecia muito do trabalho ainda, mas eu fui me envolvendo, fui me apaixonando. Inclusive, no processo seletivo, durante as entrevistas, chegaram a me perguntar se eu ia aguentar o ritmo da operação, né?
Na época eu não entendi muito direito o porquê dessa pergunta, mas anos depois, fazendo a reflexão, olhando para trás, eu entendi o porquê eu não tinha entendido, né? Eu estava realmente num ambiente majoritariamente masculino, mas eu percebi que eu já estava habituada a isso. Eu sempre fui incentivada dentro de casa, pelo meu ambiente familiar, a fazer o que eu queria fazer, e não porque isso era de um gênero ou era de outro, né? Então, eu praticava esportes tidos como masculinos, eu brincava com menino, eu brincava com meninas, eu fiz engenharia. Então, no fim das contas, eu estava acostumada com esse ambiente, mas eu não me achava incapaz porque eu não era incentivada dessa forma, né? Eu não via essas barreiras, porque eu fui ensinada que não existiam essas barreiras. Então, hoje, olhando para trás, que eu enxergo tudo isso, eu vejo que eu tive sorte de estar nesse ambiente, de ter sido incentivada dessa forma. E por isso eu nunca pensei em desistir, né? Porque isso fazia parte de mim. Mas também quando a gente percebe, né, assim, por isso que é tão importante esse movimento agora, né? Porque a gente não pode depender que as pessoas tenham sorte, né, de estar desde pequena num ambiente como esse. Isso tem que ser natural. Então, é por isso que esse assunto é tão relevante, que eu falei no começo, que fez muita diferença na minha vida, para onde eu estou hoje, para todas as coisas por onde eu passei, e é isso que a gente tem que expandir, para que não dependa da sorte, né, Vivi? Exatamente, né? Acho que você tocou num ponto muito importante, né? Eu acho que, de certa forma, né, a gente se acostuma a um ambiente que não é acolhedor, né? A um ambiente que, eu estou falando principalmente, né, os ambientes majoritariamente masculinos, né? E a gente se acostuma achando que isso é normal, né? E eu acho que o nosso posicionamento é muito na linha, né? De se posicionar, de falar e de entender a questão da equidade, né? Que é isso que a gente tem buscado. O Fernanda, bom, mudando aqui, né? Passando para uma outra pergunta. A gente tem implementado uma série de ações, de iniciativas, né? Em toda a Vale. Me conta um pouco, né? Como é que você tem percebido, né, essa transformação no dia a dia das operações, né? Que é onde você está. E como é que isso tem influenciado o comportamento das pessoas? Vamos lá. Para mim tem um episódio muito marcante, emblemático, né, que mostra e ilustra essa transformação que a Vale tem passado. E eu não estava aqui desde sempre, né? Então, assim, eu sempre trabalhei com ferrovia, e há mais de 10 anos atrás eu já tinha alguma interface com a Vale, mas em outra empresa. E aí teve uma situação que eu cheguei numa reunião, e aí a gente estava conversando antes, até que alguém falou assim: olha, a gente pode começar a reunião já logo, ou a gente vai esperar o gerente? Aí, nessa situação, eu olhei e falei: olha, o gerente já chegou a se servir, né? A gente pode começar. Isso foi há mais de 10 anos atrás, né? Então, foi muito marcante esse ponto, né? E aí, hoje, em 2019, né, quando eu entrei na Vale, junto com esse movimento de diversidade e inclusão, eu vi outra coisa, eu não vi aquilo que eu tinha visto 10 anos antes, né? Então, que deu para perceber de que isso estava funcionando muito de maneira intencional, né? Que é o que você falou muito, né? Assim, eu nunca tinha sido exposta a tanta carga de treinamento, de conversa, de grupos, de bate-papo, de mentoria sobre o tema, né? Então, com isso, eu fui percebendo, e justamente com a função que você falou, né? De mudar o mindset. Então, com isso, eu fui percebendo algumas coisas que eu fazia de errado, e essa conversa não é direcionada só para homens, é para homens, para mulheres, para todo mundo, porque todo mundo tem algum tipo de viés inconsciente, né? Então, eu fui percebendo as coisas que eu fazia antes, que eram inadequadas, que eu não repetiria mais. Eu sou outra pessoa hoje em dia, quando a gente fala sobre esse assunto, eu comecei a perceber algumas coisas que eu já tinha passado e que era uma barreira invisível, e quando ela fica visível é muito mais fácil de passar por ela, né? E com isso, com essa conversa, com esse assunto sempre à tona, é muito mais tranquilo de você direcionar a sua equipe, né? De investir em potencial. Então, assim, isso tem transformado a gente no dia a dia. Isso a gente vê se institucionalizando pelas metas que você comentou, né? Eu não tinha percebido isso, nunca tinha visto isso antes. E a gente vê a quantidade de mulheres aumentando. Você mostrou lá mais de 4.300, né? O que eu acho muito legal disso, e eu vivo num ambiente operacional, é que isso não é só no ambiente administrativo, isso não é só em liderança sênior, né? Então, a gente tem um programa
robusto de formação dessas mulheres, que você mostrou, a gente teve no Brasil mais de 1.000 mulheres que entraram nos ambientes operacionais, porque hoje a gente não tem a capacitação das mulheres para as funções que a gente precisa, então a gente precisa investir nesse potencial. Então, essa é uma iniciativa muito legal que nas operações tem feito muita diferença, né? A gente tem que apostar nesse potencial. E acaba que a gente está passando por essa transformação, né, Vivi? Assim, todos, eu, você, todo mundo está passando por essa transformação. E tem uma mudança muito sutil, que é o seguinte, que se o serviço não é para a mulher, é muito pesado para a mulher, ele também é para o homem. Então, o que a gente tem que mudar não é o gênero de quem está Perfeito, executando a Fernanda. atividade. A gente tem que mudar a atividade, né? Então, essa é uma mudança que a gente vem constantemente aqui exercitando. Excelente ponto, né, que você trouxe, né? Acho que tem duas coisas aqui que eu queria comentar rapidamente, e daí vou até pedir aqui para a turma nos orientar quanto ao tempo. Uma que nós não encontramos, né, para todas as funções que a gente tem na organização, a gente não encontra profissionais, mulheres prontas, né, no mercado para contratar, né? Ou, vamos falar assim, existe uma escassez, né? E é fundamental, e a gente percebeu isso, né? E é fundamental o desenvolvimento, né, de mulheres da comunidade onde a gente opera, né? Criar a oportunidade, né? Que eu acho que a questão da ação afirmativa é muito isso, né? Como é que você cria a oportunidade para alguém, né? Você traz essa mulher para dentro, você oferece ali, né? Uma capacitação, treinamento em sala de aula, treinamento prático, né? Uma operação assistida, para que daí, depois de um tempo, ela está pronta, né? Como qualquer outro operador. Isso para a gente é fundamental. E o outro ponto que você traz, ele também me chama muita atenção, né? Porque a gente precisa desmistificar, né? Algumas mensagens, né? Que por anos e anos, por décadas, elas ficaram, todo mundo, né, assim, entende, poxa, isso daqui não é trabalho para mulher porque é muito pesado, ou porque, enfim, e você tem toda a razão, né, a gente precisa rever esse processo, então, né, a gente precisa trazer mais tecnologia, automação, porque, na verdade, ele não é para ninguém, né. Perfeito, Fernanda, adorei. E aqui, mais uma perguntinha, acho que a gente ainda tem 8 minutinhos aqui. Ações afirmativas, né? A gente sabe que esse é um tema polêmico nas organizações, né? Tem gente que concorda, não concorda, pensa diretamente em cota, né? Enfim, na Vale, né, a gente tem trabalhado, né, com as ações afirmativas, né? A gente entende que isso é fundamental por um período de tempo para acelerar essa nossa jornada. Mas eu queria que você me contasse, né? Você trabalha no meio de muitas mulheres agora, e a gente sabe que tem mulher que concorda, tem outras que se sentem desvalorizadas, tem outras que apoiam 100%. Como é que você vê a questão das ações afirmativas? Esse é um ponto muito, muito interessante, né? Porque eu já fui uma pessoa que sentia um pouco de desconforto com esse tema, né? E aí teve também um episódio marcante que me fez refletir sobre isso, né? Sobre a importância das ações afirmativas intencionais, né? Em uma dessas conversas, com mulheres aqui da operação, tem uma mulher que era motorista de uma empresa terceira daqui, e ela nunca tinha considerado a carreira de maquinista para ela, mas nunca tinha considerado porque ela não sabia, não se imaginava naquilo, né? Isso nem passava pelo plano de carreira dela. E aí, um tempo depois, ela descobriu que em outro estado tinha uma mulher que ela tinha ouvido falar, que tinha virado maquinista, e aí despertou o negócio dela. Eu falei, ué, mas então eu posso também ser maquinista? Isso foi muito importante porque isso abriu um caminho de possibilidade para ela. Isso abriu um mar de possibilidades de um monte de funções que ela nunca tinha pensado em trabalhar, que ela poderia ser e poderia ir por ali também. Hoje em dia, ela é maquinista aqui, ela conta essa história, eu tenho certeza que ela influencia um monte de outras mulheres do seu redor, até de outro estado, devem ouvir falar delas também. Então, isso me fez refletir como que a gente acredita, né, que as ações afirmativas sim abrem portas, né? Então, eu fui mudando de opinião também com relação a isso, né? Tem um ponto, Vivi, que eu acho que é bem sensível, que é onde que a gente tem que entrar com muito cuidado, que é o papel da liderança nisso tudo, né?
o papel da liderança nisso, assim, o líder tem que fazer com que a mulher se sinta capaz de estar lá. Seja criando um ambiente seguro e saudável para ela, criando segurança psicológica para ela pedir ajuda quando precisar, mas também investindo na formação dela nessa posição, nessa função, fazendo com que ela se sinta capaz. Porque é isso que vai dar segurança para ela estar ali, vai dar segurança para dar os passos à frente, né? Então, preparar a mulher e o ambiente nesse desafio, para esse desafio, é muito importante, né? E o papel da liderança é muito nisso. Até porque é o seguinte, se a gente continuasse sem essas ações, sem essa aceleração, a gente ia demorar mais de 100 anos para chegar no estágio que a gente quer estar. E isso é mandatório para os negócios, né? Não é mais uma decisão que a gente pode escolher ter, né? A gente quer um ambiente mais diverso, porque a gente quer um ambiente mais criativo, a gente quer um ambiente mais seguro, mais saudável, né? E por isso que hoje em dia eu acredito nisso. Perfeito, Fernanda. Acho que você tocou num ponto bastante interessante, né? Que é muito do porquê, né? Do porquê que a gente vem colocando tantos esforços, energia, investimento nisso, né? Porque de fato a gente acredita que a diversidade ela propicia, né, um ambiente de trabalho muito mais criativo. As pessoas vão conseguir pensar em soluções mais inovadoras, né? É um ambiente de trabalho muito mais saudável que reflita a sociedade onde a gente está inserido, né? Bacana. E por último, queria te perguntar aqui, que mensagem você deixaria para as mulheres, né, que têm pensado, né, nas suas carreiras, tanto aquelas que estão começando, aquelas que não têm experiência, ou aquelas que já estão, né, enfim, num ciclo mais avançado? Conta um pouquinho. Olha só, Vivi, eu converso muito com essas mulheres, né, em diferentes fases da carreira, né, então tem uma dica, né, assim, não é nem uma dica, mais uma reflexão, é que a gente vai passar por situações difíceis, desafiadoras, né, e é muito difícil no dia a dia a gente saber separar se o problema é com a gente, que a gente precisa de evolução, precisa de crescimento, ou se o problema é o ambiente que a gente está inserido, isso é muito difícil. Então, a síndrome da impostora, da gente achar que a gente não é capaz, né, vai bater uma hora ou outra, essa hora vai chegar. Então, para isso resiliência, respirar fundo e seguir em frente, né? Isso precisa de coragem, né? Porque a gente vai passar por isso, isso é normal, e não é só uma vez, são várias, porque a gente, como você falou, a gente ainda está num ambiente em transformação, né? Então, aí eu já entro para o segundo ponto, né? Nesse ambiente em transformação, a gente precisa se posicionar, porque é isso que vai fazer com que a gente evolua, é isso que vai fazer com que a gente dobre a curva, né? Porque sem esse posicionamento, tudo vai continuar da mesma forma. Então, o posicionamento é importante. Tem um terceiro ponto que para mim faz muita diferença também, que eu falei desde o começo, né? Assim, é se cercar de pessoas que te impulsionem. A gente com pessoas em volta que nos levam para frente, assim, fica muito mais fácil desses aliados, né, a gente pedir ajuda, a gente conversar sobre algum desconforto, a gente pedir algum aconselhamento, é isso que vai fazer com que a gente caminhe, né, então a busca de pessoas como aliados, né, na nossa volta é fundamental, né, para a gente continuar subindo a escadinha dessa evolução. E eu acho que, por último lugar, aqui eu deixo assim que o solo está muito fértil, né? A gente dá para se aventurar no que nunca foi feito já. Dá para a gente se jogar. Então, assim, tem que aproveitar esse solo fértil, né? E acreditar que é capaz, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente ocupe cada vez mais lugares e a gente chegue no estágio onde a gente quer estar, de alguma coisa mais de equidade, né? Bacana, Fernanda. Te agradeço demais, né? Fernanda é uma aí das nossas aliadas, né? Dentre milhares de outros líderes, né? Que têm liderado, né? Diversidade e inclusão, né? De forma genuína na organização. E eu acho que resultado, né? O resultado que eu mostro aqui para vocês é o resultado do trabalho de todo mundo, né? Bom, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, são tantas histórias, né? Nesse 1 ano e 10 meses, são histórias lindas de mulheres, né? Que vieram trabalhar conosco, né? Que foram pioneiras. E nós lançamos a segunda temporada, né? Do Mineração por Elas, que está disponível, né? Na internet. E aqui eu vou deixar um teaser para vocês, né? Ela já começou e quem se interessar pode aí fazer um clique
um Google e vai encontrar histórias lindas, né, para se inspirar e nos ajudar a transformar essa realidade. Agradeço já a Melhor RH, Fernanda, muito obrigada pela oportunidade, gente. Pode soltar o vídeo. Qualquer área da mineração é lugar de mulher, porque tudo é um aprendizado. Que talento é esse que nos ajuda agora com transformação, diversidade e segue na companhia porque encontrou o seu lugar, um lugar para todos. A Leão tem orgulho em mostrar sua trajetória. Afinal de contas, são 120 anos inovando e fazendo parte da vida de milhares e milhares de brasileiros nos 4 cantos do país. A Leão entrou na história em 1901 com Agostinho de Hermelino Leão Júnior. Ele fundou em Ponta Grossa, no Paraná, a empresa Leão Júnior, que industrializava e exportava a erva mate em forma de chimarrão. O lançamento do Mate Leão Tea, propriamente dito, foi em 1938. A evolução foi rápida daí para frente. Entre as décadas de 50 e 60, o sucesso do mate foi absoluto no Rio de Janeiro. O chá gelado refrescava os cariocas nas praias ou no Maracanã. As décadas de 80 e 90 trouxeram os chás prontos para beber e mais novidades, que ganharam o coração do público. A partir da década de 2000, a Leão passou a fazer parte do grupo Coca-Cola e ganhou ainda mais força. Ampliou seu portfólio, se reinventou e expandiu suas fronteiras pelo Brasil afora. Desde então, se mantém visitando suas origens e se reinventando sempre na reconstrução de uma nova Leão.